Nessa primeira fase do trabalho, a gente queria entender como ficaria o sistema imunológico depois dessa infecção. Quando a gente olha para o intestino do indivíduo, ele está todo dobrado, todo enovelado dentro do nosso abdômen. Se a gente tirar toda a gordura e todo o tecido conectivo, ele ficaria reto. Mas se a gente só remover o intestino de dentro do abdômen e abrindo cuidadosamente, sem dissecar, ele vai ficar nesse formato de flor. Aqui a gente vê o intestino, aí aqui a gente vê um nódulo que a gente chama de linfonodo, que é como se fosse um quartel-general onde as células do sistema imunológico se encontram para elaborar as respostas contra patógenos. E o que conecta esses dois sistemas aqui é esse tecido muito fino, que não parece, mas isso aqui é um tecido adiposo, isso é gordura. E dentro dessa gordura estão passando várias coisas, como por exemplo as vias por onde as células transitam, é como se fossem rodovias. Olhando mais de perto essa estrutura que eu mostrei para vocês, aqui está o intestino, os patógenos e também as bactérias que estão na nossa flora intestinal, que a gente também chama de microbiota. E também os componentes da nossa dieta, a comida que a gente come está aqui também. Aqui está o linfonodo e aqui é aquela gordura que eu mostrei para vocês. Então esse aqui é um vaso que a gente chama de vaso linfático. As células do sistema imunológico, mais especificamente uma célula que a gente chama de célula dendrítica, que é uma célula que fica lá no intestino patrulhando. Esses pedacinhos de todos esses patógenos e desses alimentos vão ser transportados por essas células dendríticas lá do intestino até o linfonodo mesentérico, onde ela vai mostrar esse patógeno para os linfócitos, que são as células efetoras do sistema imunológico, que vão ser ativadas para poder combater uma infecção, por exemplo. E é assim que a resposta imunológica começa. E isso ocorre normalmente, então está acontecendo o tempo todo na gente. Quando acontece uma infecção, o normal é que esse linfonodo, esse nódulo, inche, porque as células estão proliferando, elas estão crescendo, elas estão montando uma resposta de defesa. E depois retorna ao normal. Em certas infecções, que é isso que a gente mostrou, esse sistema imunológico nunca mais retorna ao normal. Então, como que a gente mostrou tudo isso? A gente deu para esses camundongos, pela via oral, um composto colorido, fluorescente. E aí ele vai passar por esses vasos que estão lá dentro do tecido adiposo. Então eu vou mostrar aqui para vocês uma imagem de microscopia. Aqui são os que a gente chama de adipócitos, são as células que ficam lá na gordura. E aqui está o vaso verde bem definido. Depois dessa infecção, o que vai acontecer? Esse vaso fica vazando, como se fosse um tubo furado. E aí esse corante, ele escapa de dentro do vaso e ele fica todo aqui em volta no tecido adiposo. E essas células dendríticas, essas células do sistema imune que estão passando por aqui, elas começam a se perder. E elas não conseguem mais chegar no linfonodo. Então elas começam a se perder, elas se perdem onde? Nesse tecido adiposo, na gordura. Então, se a gente olha esse tecido mais de perto, em um animal saudável, que não foi infectado, a gente vê algumas células do sistema imunológico lá. Quando a gente olha isso depois da infecção, esse tecido fica totalmente tomado de células, parece até uma galáxia. Um outro fator interessante que a gente também encontrou é que esse tecido adiposo, essa gordura, ela fica diferente, ela fica inflamada. E a gente descobriu que ela fica inflamada porque, principalmente a nossa microbiota, a nossa flora normal, que deveria estar aqui contida, compartimentalizada dentro do intestino, ela começa a passar também por esses vasos. E é isso que mantém aquela estrutura grande que eu mostrei para vocês. É por isso que o linfonodo fica inchado, ele não volta mais ao normal. Então a gente não tem mais uma infecção lá. A gente tem a nossa própria microbiota, a nossa própria flora que está ali morando nesses lugares onde ela não deveria morar. E é importante a gente considerar que o sistema imunológico ele não é só um sistema de defesa, ele não é um sistema de luta contra patógenos, ele também é um sistema de manutenção de equilíbrio, que a gente chama de homeostase. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que o nosso corpo, principalmente o intestino, o pulmão, ele está constantemente em contato com partículas ambientais. Por exemplo, os alimentos da nossa dieta estão no intestino, a microbiota, e o sistema imunológico precisa saber quando reagir. Então o sistema imunológico precisa entender que essas partículas são inócuas, a gente não pode responder contra o alimento. Então quando essa comunicação é interrompida,
o sistema imunológico passa a entender, perde a capacidade de entender que esses componentes são benéficos e pode então, por exemplo, começar a responder contra antígenos alimentares, que é o que a gente vê, por exemplo, quando acontece desenvolvimento de alergia alimentar. Outra coisa que pode acontecer, por exemplo, seria o desenvolvimento de doença inflamatória intestinal, que a gente conhece como colite. A pessoa pode ter dificuldade para responder a determinadas vacinas orais, por exemplo, aquela vacina do Zé Gotinha, que é a vacina pólio. Então, tudo isso pode ser consequência da falta de comunicação ou da comunicação inadequada entre a mucosa intestinal e o sistema imunológico. Esse trabalho foi resultado de 3 anos de trabalho nos Estados Unidos e agora a gente está trazendo esse modelo para o Brasil, aqui para a USP. Então o foco do trabalho agora vai ser entender como que esses episódios de infecção aguda podem levar ao desenvolvimento de doenças metabólicas, mesmo a longo prazo.